Boa tarde a todas, todos e bem-vindas, bem-vindos de volta. Conseguem ouvir-me porque parece-me que o som está bom. Temos no retorno da sessão mais breve, temos agora uma sessão intitulada Passagens, que terá também ela algumas passagens transatlânticas e, portanto, intervenções que esperamos conseguir com sucesso cheguem a todos nós e possamos usufruir das apresentações e intervenções dos colegas como na sessão anterior teremos um colega que esperamos consiga participar em tempo real com a sua apresentação temos também uma apresentação previamente gravada que, como na sessão anterior, na qual o colega intervirá no momento para questões, colocação de questões e de discussão geral. Estamos aqui presentes, temos aqui presente uma das palestrantes, fisicamente, que vai apresentar em modo presencial e, sem mais demora, eu passaria então a apresentar e apresentarei também à vez, como o meu colega anterior, os palestrantes, a palestrante e os palestrantes. Tenho muito gosto em apresentar a Carlota Defnu, que é doutoranda em Crítica Textual na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma tese sobre, e um pouco na sequência desta sessão que tivemos anteriormente, uma tese sobre a gênese e a revisão autoral na poesia ortónima de Fernando Pessoa, publicada em vida. Portanto, diretamente na sequência de questões que foram abordadas na mesa anterior. Carlota obteve o grau de mestre em Língua e Literatura Portuguesa na Sapienza Università de Roma. E vai apresentar a sua comunicação agora, neste momento, sobre a gênese das traduções dos poemas de Edgar Allan Poe, publicadas por Fernando Pessoa. E, portanto, vai basear-se num estudo de caso e agradeço, então. Sim, muito obrigada. Boa tarde a todos. Apresento-vos hoje um estudo crítico-genético sobre as traduções de 3 poemas de Edgar Allan Poe publicadas em vida por Fernando Pessoa. Okay. A diferença de uma comparação, de uma análise comparativa que definiria estática entre o texto de partida, portanto o texto original em língua inglesa e o texto de chegada, portanto o texto traduzido por Fernando Pessoa, a observação dos manuscritos autógrafos e dos documentos preparatórios que testemunha as várias fases do processo de redação anteriores à publicação das traduções de Fernando Pessoa, permite adquirir conhecimento do processo compositivo que subjaz à publicação destas traduções e oferece, portanto, a possibilidade de tentar individuar e identificar estratégias e metodologias tradutórias que foram empregadas por Fernando Pessoa durante este processo. Num contexto mais amplo, o estudo da gênese das traduções de Fernando Pessoa poder-se incluir no estudo da gênese da obra poética de Fernando Pessoa em geral, especialmente se considerarmos o alto grau de atividade criativa que uma tradução poética, em comparação, por exemplo, com uma tradução técnica, implica. A vantagem, neste caso, é a de poder observar o processo de composição de textos com peculiaridades específicas e cuja redação está fortemente vinculada a outros textos, que, como é evidente neste caso, são as versões originais em inglês de Edgar Allan Poe.
Isto, portanto, oferece a possibilidade de observar a maneira através da qual Fernando Pessoa conciliava o seu papel de tradutor com o seu papel de poeta, de autor de poesia, e, portanto, a maneira através da qual conciliava o ato criativo com o ato mais técnico da transposição de um texto, de um sistema linguístico para outro, abrindo assim desta maneira também possibilidades comparativas, portanto, possibilidades de análises comparativas entre as traduções de Fernando Pessoa e a produção original do autor. De um ponto de vista documental, as traduções de Poe publicadas por Fernando Pessoa gozam de uma situação afortunada, porque dentro do corpus das traduções publicadas em vida, as 3 traduções de Poe constituem um dos raros casos em que temos manuscritos autógrafos que testemunham as fases redacionais dos textos. E, em geral, a documentação relativa às traduções de Poe, ao papel de Fernando Pessoa enquanto tradutor de Poe, conservada no espólio de Fernando Pessoa, é vasta e é heterogénea. E temos, por exemplo, planos editoriais que consistem muitas vezes em listas de poemas que Fernando Pessoa tencionava traduzir. Aqui há uma outra lista, por exemplo, e que provavelmente iriam constituir uma antologia das principais obras de Edgar Allan Poe que Fernando Pessoa menciona às vezes na sua correspondência, que tencionava publicar, claramente obras traduzidas para português. Temos também documentos em que, para além de listas de poemas, podemos observar esboços, fragmentos de traduções de estrofes soltas de vários poemas de Poe, e faz parte. Estes são outros esboços de tradução, e faz parte do dossiê genético relativo, portanto, às traduções de Edgar Allan Poe realizadas por Fernando Pessoa, também a marginália presente na antologia, numa antologia da obra de Edgar Allan Poe que Fernando Pessoa possuía e que guardava na sua biblioteca particular. Nesta antologia podemos ver, mais uma vez, uma seleção de alguns poemas, feita através destes traços horizontais no índice da antologia, e também, como podem notar no lado direito desta página, esboços de traduções feitos nas margens das páginas da antologia. No entanto, apesar da grande quantidade de documentos referentes à tradução da obra de Edgar Allan Poe, Fernando Pessoa chegou a publicar em vida apenas 3 traduções. A tradução de The Raven, a tradução de Annabel Lee e a tradução de Ulalume. As 3 publicadas na revista Athena em dezembro de 1924 e janeiro de 1925. Existem pelo menos 2 razões principais que privilegiam, de certa forma, uma abordagem crítico-genética no estudo das traduções de Edgar Allan Poe publicadas por Fernando Pessoa. A primeira é a possibilidade de observar o processo de redação de traduções que são particularmente desafiantes, devido à complexa rede e à complexa estrutura rítmica, rimática e métrica dos textos originais, especialmente no caso do poema The Raven. E a segunda razão é, tal como já mencionei, a presença, a existência, o acesso que temos a manuscritos autógrafos relativos a estas traduções. No caso da tradução do poema The Raven, temos um manuscrito autógrafo que testemunha, provavelmente, dada a natureza fragmentária e dada a grande quantidade de correções, de intervenções autorais, testemunha, dizia, provavelmente uma primeira fase, uma primeira tentativa de tradução do poema. É uma tradução incompleta, faltam algumas estrofes finais, e é uma versão muito distante da versão que será depois publicada por Fernando Pessoa. Da tradução do poema Ulalume, temos acesso hoje a 2 manuscritos. O primeiro apresenta uma tradução apenas das 2 primeiras estrofes do poema,
E o segundo manuscrito apresenta uma tradução completa, mas, mais uma vez, é um manuscrito com muitas emendas, muitas intervenções autógrafas e que testemunha uma lição muito distante da publicação. Gostaria também de relembrar que, no caso do Ulalume, temos também a Marginalia presente na antologia de Edgar Allan Poe, que vos mostrei no slide anterior. Nesta situação documentalmente privilegiada, digamos assim, a única exceção é representada pela tradução do poema Annabel Lee, da qual temos hoje apenas um manuscrito que testemunha a tradução de apenas as primeiras estrofes do poema. É um manuscrito que poderia, talvez, é provável que testemunha uma fase já avançada da redação, porque há menos intervenções, há menos correções, e é uma lição muito próxima da versão que será depois publicada por Fernando Pessoa. Observando os manuscritos autógrafos que testemunham as fases redacionais incipientes das traduções de Fernando Pessoa, é possível identificar tendências tradutórias comuns que se repetem com características análogas, não apenas num manuscrito, mas também em manuscritos diferentes e que se referem a traduções diferentes. A primeira tendência tradutória observável a partir da observação dos manuscritos mostra uma prioridade dada ao estabelecimento e à tradução dos elementos ritmicamente relevantes. Esta tendência, peço desculpa, é deduzível a partir da observação dos espaços em brancos que Fernando Pessoa deixa ao longo do manuscrito. Vejamos aqui alguns exemplos. Na primeira estrofe da tradução de The Raven, as peculiaridades dos espaços em brancos são duas. Aqui vos mostro onde estão. A primeira é que estes espaços em brancos encontram-se apenas em versos que rimam entre si, portanto, em versos que estão em posição rimática, que rimam entre si e com o refrão. A segunda particularidade é o fato de estes espaços em branco se encontrarem na zona central do verso. Isto dá-nos indícios de um processo de redação subvertido, conforme o qual Pessoa, depois de ter esboçado a tradução dos primeiros elementos textuais do verso, abandona a escrita naturalmente sequencial, portanto, de esquerda para a direita, deixa um espaço em branco e se dedica prioritariamente à tradução dos segmentos finais do verso, dando assim prioridade ao estabelecimento das palavras que iriam constituir o esquema rimático ao longo do texto. Esta subversão do processo de redação é observável não apenas na construção dos versos, mas também na construção da estrofe. Olhando para as características gráficas dos dois versos finais da estrofe, vemos que tem características gráficas não análogas aos versos anteriores. Isto significa que, muito provavelmente, Fernando Pessoa tenha antecipado a escrita do refrão, e deixando um espaço em branco para a redação dos versos 4 e 5, e tenha só, no momento sucessivo, redigido estes dois versos. E, portanto, Fernando Pessoa provavelmente deu prioridade ao estabelecimento do perno central, portanto, do refrão, em torno do qual construir o esquema rimático. E, como podemos ver, portanto, as palavras às quais provavelmente Fernando Pessoa deu prioridade na tradução são, de facto, palavras que rimam e que estão numa posição rimática e ritmicamente relevante. Esta tendência tradutória é uma tendência que é absolutamente coerente com a teoria e a ideia da tradução poética em Fernando Pessoa, e Fernando Pessoa menciona muitas vezes em fragmentos em prosa guardados no seu espólio a relevância do elemento rítmico numa tradução poética e o fato de que o estabelecimento do elemento rítmico seja o primeiro elemento a ter que ser, de fato, estabelecido durante um processo de tradução. E, de fato, esta tendência tradutória é observável também em fases ainda mais incipientes do processo de tradução. É o caso da Marginalia presente na antologia de Fernando Pessoa. Podemos ver que, ao lado do texto do poema O Lalume, Fernando Pessoa esboça principalmente a lápis
a tradução das palavras presentes no fim do verso e que constituem a rima. E, portanto, escreve e esboça principalmente estas palavras. Esta tendência continua depois na redação da tradução de Ulalume, num manuscrito cronologicamente mais antigo. Mais uma vez podemos observar espaços em brancos deixados em versos que rimam entre si, em versos em posição rimática, e deixados nas zonas centrais do verso, tal como vimos no manuscrito da tradução do poema The Raven. Uma outra tendência tradutória diz respeito ao conteúdo da tradução. É uma tendência tradutória que também é observável em vários manuscritos e que se pode deduzir comparando as lições das traduções testemunhadas pelos manuscritos autógrafos e as versões sucessivamente publicadas. O que se pode observar é que as primeiras tentativas de tradução realizadas por Fernando Pessoa apresentam quase sempre uma tradução mais literal, mais próxima do texto de partida, enquanto as reformulações textuais sucessivas afastam-se do texto de partida e do texto original em inglês de Poe. Vamos ver alguns exemplos. Na primeira estrofe, aliás, nos primeiros 2 versos do poema Ulalume, podemos ver aqui à direita os primeiros 2 versos em inglês, portanto, no poema de Edgar Allan Poe. The skies, they were ashen and sober. The leaves, they were crisped and sere. No manuscrito cronologicamente mais antigo, e digo isto, deduzo que seja pelo caráter incompleto, pela tradução muito incompleta, podemos notar que a tradução destes 2 primeiros versos é uma tradução praticamente literal. O céu era sóbrio e cinzento, as folhas mirradas e secas. No entanto, no manuscrito cronologicamente sucessivo, Fernando Pessoa altera a tradução, substitui o sóbrio e cinzento através de uma correção, incluindo lívido e frio, e também altera o segundo verso em curso de escrita, afastando-se do texto em inglês de Edgar Allan Poe. Esta tendência para uma tradução inicialmente mais próxima do texto em inglês e depois mais original, mais distante do texto de partida, manifesta-se de uma forma particularmente interessante na tradução dos nomes próprios. Nomes próprios estão presentes nas 3 traduções, nos 3 poemas de Edgar Allan Poe traduzidos por Fernando Pessoa e muitas vezes estão presentes em posição rimática. Aqui há um exemplo da segunda estrofe do poema The Raven. Vemos que o nome da amada, da personagem feminina Lenore, está presente de facto na parte final do verso em rima com o refrão e com o segundo verso da estrofe. Vejamos, portanto, como é que Fernando Pessoa traduziu estes 2 versos em que está presente o nome próprio da personagem feminina. No manuscrito autógrafo, Fernando Pessoa tenta incluir o nome, ou melhor, a versão portuguesa do nome, portanto, Leonor, na sua tradução, no seu texto em português. No entanto, antecipa a posição do nome próprio, portanto, a causa de dificuldades de introduzir o nome dentro do esquema rimático do texto, esquema rimático que, vou relembrar, tinha já sido estabelecido a partir da tradução da primeira estrofe, como vimos, com aquela antecipação da tradução do refrão e das partes finais do verso que rimavam entre si. No entanto, comparando esta lição transmitida pelo testemunho autógrafo e a versão que será depois publicada, podemos ver que o nome próprio é retirado e Fernando Pessoa refere-se a personagens femininas através de perífrases, a amada ou pronomes. Procedimento análogo é observável também na tradução do poema Ulalume. Aqui também temos nomes próprios na zona final do verso, em posição rimática, nestes casos nomes próprios de elementos geográficos, um lago, uma região. E na tradução, no primeiro manuscrito, no manuscrito cronologicamente mais antigo, mais uma vez, Fernando Pessoa tenta incluir os nomes próprios na sua tradução. No texto em português, podemos notar a presença dos espaços em branco na zona central do verso.
No entanto, mais uma vez, no manuscrito sucessivo ocorre uma reformulação textual e os nomes próprios são retirados do texto da tradução portuguesa. E esta versão será depois será a lição que passará também para a publicação da tradução do poema. Observando, de fato, as 3 traduções dos poemas de Edgar Allan Poe realizadas e publicadas por Fernando Pessoa, podemos notar que, em quase todos os casos, os nomes próprios não passam para o texto traduzido para português. A única, por exemplo, nos versos 16, no verso 18, no verso 39, podemos notar que há a presença de nomes próprios, que se encontram em posição rimática, e na tradução do poema O Lume que Fernando Pessoa publica, estes nomes próprios desaparecem. No entanto, existem exceções raras, e estas exceções existem apenas nos casos em que o nome próprio não se encontra em posição rimática e, portanto, não tem implicações a um nível rimático e rítmico muito elevadas. Neste caso, Fernando Pessoa mantém o nome próprio na sua tradução e, portanto, é possível deduzir uma ligação entre a importância, a relevância do elemento rimático e a decisão de omitir os nomes próprios. Gostaria de aproveitar a reflexão que esta questão acerca da tradução dos nomes próprios para chegar a algumas observações conclusivas. Porque, de facto, esta questão dos nomes próprios é uma questão que foi muitas vezes mencionada em leituras críticas e interpretações hermenêuticas das traduções de Edgar Allan Poe realizadas por Fernando Pessoa. E é principalmente nesta questão que se manifesta de uma forma bastante relevante a vantagem de uma abordagem crítico-genética no estudo, na interpretação da obra em geral, claramente de Fernando Pessoa, mas também nas traduções realizadas por Fernando Pessoa. Porque aquelas que, numa simples comparação entre texto de partida e texto de chegada, poderia parecer uma escolha de domesticação feita a priori, vimos que, na realidade, é uma decisão tradutória tomada em curso de redação, que é a consequência de reformulações textuais, de repensamentos que ocorreram também em fases mais avançadas do processo tradutório. E, portanto, se, de um lado, o estudo crítico-genético dos manuscritos autógrafos e do dossiê genético referente às traduções de Fernando Pessoa averiguam e comprovam as leituras críticas feitas das obras, por outro lado, dão-nos alguns elementos, acrescentam alguns elementos sobre a maneira, o percurso criativo que levou a estas decisões. Noutra medida, uma outra vantagem de uma abordagem crítico-genética no estudo das traduções de Edgar Allan Poe realizadas por Fernando Pessoa reside principalmente na possibilidade de, como tentei fazer, de individuar metodologias e estratégias afins na prática da tradução de textos diferentes. Isto é particularmente importante para tentar definir as peculiaridades de um usus traducendi, portanto, de uma maneira de traduzir em Fernando Pessoa, e pode, assim, abrir perspectivas de comparação entre a prática da tradução em Fernando Pessoa e a prática da escrita poética na sua produção original. E muito obrigada a todos. Obrigada, Carlota, por uma apresentação que traz novas abordagens e que certamente vai suscitar questões e comentários da parte de colegas. Penso que estamos em condições para avançarmos para ouvir o próximo palestrante, que passo a apresentar.
tenho o ok, portanto, é com muito gosto que apresento o colega Patrício Ferrari, que aqui está já em comunicação connosco. Patrício Ferrari é um poeta poliglota, editor e tradutor literário, é doutorado pela Universidade de Lisboa, tem um MNI pela Universidade de Brown e é licenciado pela Sorbonne Paris III. As edições e traduções recentes que tem desenvolvido incluem The Galloping Hour, French Poems de Alejandra Pizarnik, co-traduzido com Forrest Gander pela New Directions de 2018, e The Complete Works of Alberto Queiro, de Fernando Pessoa, co-traduzido com Margaret Jul Costa para a New Directions em 2020 e publicado em 2020, e está atualmente a co-traduzir também com Margaret Jul Costa as obras completas de Álvaro de Campos, como parte deste projeto de edição de obras da poesia pessoana da New Directions. A sua obra aparece em Asymptote, Buenos Aires Poetry, Lit Hub, The Paris Review, Words Without Borders, entre outros. Reside neste momento em Nova Iorque, que é, julgo, de onde nos chega, e ensina na Universidade de Rutgers. E penso que estamos em condições de te ouvir, Patrício. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Conseguem ouvir? E tem o meu ecrã? Sim. Sim, estamos a ver-te e ouvir-te lindamente. Força. Muito bem. Muito boa tarde a todos. E quero, antes de mais, agradecer pelo convite e vos felicitar pela tecnologia, pelo que estão a fazer por pessoa. E como dizia o Caio antes, é pela primeira vez que um congresso internacional tem lugar e é feito desta maneira, e sinceramente os meus parabéns à comissão organizadora, em nome da Clara Riso e de António Cardielo e os outros colegas que fazem parte da comissão, e um grande abraço à Casa Pessoa, aos bibliotecários, à Inês Cunha, ao Tiago e a toda a gente que trabalhou e que continua a trabalhar nos próximos dias nesta organização. Sinceramente, deixa-me quase sem palavras. Passo, portanto, a minha pequena partilha sobre o que temos feito na New Directions nos últimos anos e o que estamos a fazer com a Margaret, com Fernando Pessoa, neste ano e nos próximos anos. Portanto, no programa falarei um bocadinho, 2, 3 palavras sobre a New Directions, quem é esta editora norte-americana. Fernando Pessoa é New Directions quando entrou Pessoa e que estamos a fazer neste momento e nos próximos anos. Alguns desafios com a poesia de Queiro que com a Margaret encontramos ao longo de 2018 e 2019 e recentemente com a poesia de Álvaro de Campos. E concluirei se tivermos tempo, com 2 versões de 2 traduções diferentes de poesias de Alberto Queiro. Uma é nossa, portanto eu darei 2 versões possíveis, e naturalmente só publicamos uma em New Directions, e outra será de outro tradutor, e uma nossa com a Margaret. Antes de começar com o meu trabalho, eu gostaria sim de dizer que naturalmente nós não somos os primeiros e que há muitas edições feitas anteriores a nós, começando pelo David Lee, em 1938, publicando um poema de Fernando Pessoa em língua inglesa a partir do português, e por aí fora, anos 50, 60, 70, que são as edições que temos aqui no ecrã, do Griffin, por exemplo, do Quintanilha, de 71, do Honig, também de 71, mais tarde com a Susan Brown,
traduzindo Pessoa ao longo dos anos 80, dos anos 90, e também de Jorge Monteiro, entre outros. Eu tiro esta informação de um muito belo artigo do John Pedro Schwartz, que foi publicado recentemente na Pessoa Plural, que tem desenvolvido nos últimos 10 anos um grande trabalho sobre Fernando Pessoa, na tradução, na edição, na crítica e por aí fora. E convido-vos a ler este trabalho do Pedro, onde ele compara mesmo os diferentes momentos das diferentes edições. Eu aqui limitar-me só a desafios que com a Margaret encontramos e concluirei só com uma partilha mais do que uma comparação de uma tradução de Jorge Monteiro e uma nossa. New Directions foi fundada pelo James Laughlin em 1936, inicialmente em Massachusetts, depois chega aqui a Nova York, onde está há muito tempo, aqui perto de onde eu moro, em Chelsea, no Meatpacking District, em Manhattan, e tem desenvolvido um belíssimo trabalho desde 2017 com a primeira edição do Livro do Sossego a partir da edição crítica do Jerónimo Pizarro de 2010. Em 2017, New Directions publica a primeira tradução a partir da edição crítica. As edições anteriores à edição de New Directions foram feitas, as edições, portanto, as traduções em inglês, a partir de edições não críticas. E esta é uma das grandes novidades da edição publicada aqui na New Directions, para além do objeto em si ser diferente das outras edições. É mesmo um objeto belíssimo enquanto livro. Esta publicação de 2017 já tem 4 anos e está na lista deles dos best-sellers. Em 2020, portanto, 3 anos depois, a partir da edição crítica que nós fizemos com o Jerónimo em 2016, 4 anos depois, com a Margaret, traduzimos e publicamos na New Directions a edição completa dos poemas de Alberto Queiro e a prosa escrita pelos diferentes personagens de Fernando Pessoa sobre a obra de Alberto Queiro. Esta é uma das novidades que tem esta edição da New Directions, que as outras não tinham, e falarei em breve sobre uma das grandes diferenças que encontraremos nesta edição, para além de sermos diferentes tradutores, portanto, a diferença intrínseca que isto requer e que isto impõe, mas também porque trata-se de uma edição crítica e de uma revisão do espólio, portanto, o texto de partida ser por momentos diferentes. De aqui a um ano e tal, teremos a obra completa de Álvaro de Campos também pela New Directions, e será a primeira edição em inglês feita a partir de uma edição crítica que tem a poesia e a prosa de Álvaro de Campos. Portanto, novamente, para além de ser diferente em termos dos tradutores, será diferente porque o texto de partida português em muitos momentos é diferente. E assim será também o caso de Ricardo Reis, a obra que publicaremos a seguir depois da obra completa, The Complete Works of Álvaro de Campos, verá The Complete Works of Ricardo Reis, com a poesia e a prosa. Portanto, será a primeira a ter, a partir de uma edição crítica, tanto a poesia
como a prosa, e isto levar-nos praticamente a década toda, até 2027, 2028, e tencionamos continuar com outros livros de Fernando Pessoa, sempre a partir do trabalho feito pela Tinta da China, e queria também cumprimentar e dar os meus parabéns à Tinta da China e a quem está a dirigir a coleção desde o seu início, Jerónimo Pizarro, pelo trabalho esplêndido que tem feito e continua a fazer, e com a New Directions, com a Tinta da China, que continuaremos a trabalhar por muitos, muitos anos. Agora bem, traduzindo poesia, os desafios de traduzir Caeiro e Campos, como podem vocês imaginar, são muitos. Aqui eu mencionarei só uns 4 ou 5 no caso de Caeiro e ainda menos no caso de Campos, que ainda, por ainda estar inédita e por ainda nós continuarmos a trabalhar e a finalizar o trabalho. Mas antes de mencionar os desafios que nós encontramos com a Margaret, gostaria de mencionar alguns dos desafios que a Pessoa encontrou ele próprio e que já Carlota lindamente mencionou na sua fala, sobre o que é traduzir e traduzir poesia, que também ajudou-nos e continuará a ajudar o trabalho que com a Margaret estamos a desenvolver. Gostaria aqui de partilhar um inédito que deixou de ser inédito em dezembro do ano passado, quando com a Cláudia Fischer publicamos um artigo sobre Pessoa enquanto teórico e tradutor literário na revista inglesa The Translator, um número especial dirigido pelo Paulo de Medeiros e Jerónimo Pizarro. Portanto, até a altura inédito de Pessoa lê assim: a superioridade em obras de pensamento e de prosa é inferior ao verso, não só porque na verdade o é, senão também porque a absorção é fácil, porque a tradução das primeiras é fácil, porque o estilo nelas não é nada. Das segundas, pouco difícil, porque o ritmo não estorbar como o do verso. O ritmo do verso é o que junge o leitor ao estudo da língua. Portanto, os que têm trabalhado no espólio de Pessoa sabem que quando Pessoa fala de poesia e fala de tradução, sempre surge a palavra ritmo. Portanto, esse é um dos primeiros e, ao longo do trabalho, desafios que com a Margaret sempre tentamos o mais possível de reproduzir nas nossas traduções. Mas também outros foram os desafios. Começarei, portanto, com o ritmo, depois passarei à biblioteca particular e acabarei com o espólio. Aqui tem uma nota que colocamos com a Cláudia, onde comparamos a diferença, portanto, entre o inglês, linguisticamente falando, a prosódia do inglês e a prosódia do português. Basicamente, o que este parágrafo diz é que o inglês tem palavras mais curtas. Entre 7 de 10 são monossílabos, ainda mais, 75%. São monossílabos. Portanto, vocês já podem perceber a dificuldade que será traduzir do inglês para português ou do português para inglês. Nas línguas como o português, línguas romances, a quantidade de palavras mais compridas, portanto, de 2 sílabas a 3 sílabas, é muito, muito maior do que 2,5% ou 25%. Portanto, Pessoa sabia a dificuldade e o desafio que ele tinha, e quando ele disse que tinha traduzido o Corvo seguindo o ritmo do original, e quando nós olhamos para a tradução do Pessoa, vemos que mais de 60% das vezes ele consegue mesmo reproduzir o que não é natural no português. Portanto, ter entre sílabas acentuadas, ou palavras monossilábicas acentuadas,
um espaço, uma sílaba métrica. E aqui é um dos casos dos muitos onde a pessoa consegue exatamente reproduzir o ritmo do original. Bird or beast upon the sculpture bust above his chamber door. Abre o bicho sobre o busto que há por sobre os seus umbrais. Portanto, a pessoa sabia o que ele tinha conseguido nessa tradução que, aliás, publica. Aqui também para mostrar o primeiro e o último verso da primeira estrofe, no qual a pessoa consegue reproduzir exatamente o ritmo do original. Nós, com a Margaret, tentamos, por vezes conseguindo, por vezes não conseguindo, e aqui vou começar mostrando como neste poema do Guardador de Rebanhos, que aliás a pessoa publica na Atena, mais de 10 anos depois de tê-lo escrito, com a Margaret, nos primeiros 2 versos praticamente conseguimos reproduzir os últimos 3, um bocadinho menos, e voltarei a isso no fim da minha fala. Portanto, isto serve-me para dizer que esta nossa tradução, por nada e nunca, levar-nos a dizer que é a tradução definitiva de Fernando Pessoa. Não dizemos isso das edições críticas, ainda menos da tradução. Mas falarmos de ritmo não é só falar em termos de acentos, é também falar em termos de sons, não é? Rhythm is a reproduction of sound em tempo, a reprodução de padrões, não é? Em tempo, e aqui vemos como a sibilante, the hissing sound, do zeta, por exemplo, em paz e natureza, o es em sem, que acontece 3 vezes no verso. O que nós tentamos aqui com a Margaret foi criando uma palavra com este neologismo em peopleless, para justamente reproduzir o som do es, o hissing sound, que não teríamos tido se tivéssemos traduzido por without people, não é? Que teria sido a escolha mais evidente. E isto, a Margaret, aliás, num artigo que saiu o ano passado, no verão, em The Paris Review, aqui nos Estados Unidos, a falar justamente da importância ou de um dos desafios que ela achou nós conseguimos, ou pelo menos parcialmente, com a invenção desse adjetivo peopleless para traduzir sem gente. Talvez muito poético, eu pergunto se é Margaret, mas na nossa defesa conseguindo ecoar esse sussurro de paz, natureza e sem do português. Da biblioteca particular é também um desafio, e um desafio porque existe, ou seja, termos acesso à biblioteca particular passa a ser um desafio a toda pessoa que edita a pessoa e a toda pessoa que traduz pessoa. Por desafio aqui eu entendo conhecer, passar tempo nos livros que a pessoa leu, que são indicativos ou que podem ser indicativos de escolhas da pessoa autor, não é? E que, como nós sabemos, pessoa leitor entre línguas, pessoa autor entre línguas, pessoa leitor de poetas inglês, pessoa escritor de poemas em português. Mas termos a fonte de certos textos, e aqui eu mostrarei pelo menos 2 ou 3, de textos que nascem ou que seguramente inspiraram pessoa numa língua e que a pessoa depois escreve noutra língua, mas nós, em termos de tradutores, ganhamos conhecendo estes textos
que vieram a inspirar a Fernando Pessoa. Há alguns que são evidentes, e não só são evidentes porque já são conhecidos pela crítica pessoana há muito tempo, mas também porque a sua tradução é literária. E, portanto, aqui mostrei um exemplo que é quase redundante, mas que existe. De Alice Meynell, nós sabemos que é um dos muitos textos a ter inspirado The Keeper of Sheep, o guardador de rebanhos. Aliás, quando a pessoa traduz alguns dos poemas, a palavra sheep aparece no espólio de Fernando Pessoa. Portanto, é evidente que shepherd é a palavra, a escolha evidente nesta tradução, que aliás todos os tradutores anteriores a nós também tiveram. Mas passa a ser mais interessante quando continuamos a percorrer a biblioteca de Fernando Pessoa, e a biblioteca, quem diz biblioteca, estamos a falar também de parte do espólio, não é? Biblioteca particular é espólio pessoano porque tem marginalia. Aqui também traduções de palavras que são diretas, mas que começam a abrir questões, talvez não de tradução, mas certamente sim de uma escrita entre a pessoa leitor e a pessoa poeta, e a importância para os tradutores que temos que ter enquanto leitores de pessoa, antes de mais. Portas da percepção, que Caeiro escreve na sua poesia, é traduzida literalmente, Dorso Perception. Não ganhamos nada em termos de tradução, mas sim ganhamos em termos de leitores, em termos na exegese de pessoa, quando sabemos que a pessoa, leitor de Blake, sai de versos de Blake, mas ainda mais interessante quando vemos como a pessoa lê a grande fonte que inspira a Alberto Caeiro, e como sabemos, desde o trabalho pioneiro de Eduardo Lourenço e de Susan Brown, sabemos que é o Walt Whitman. E é interessante que numa dos dois livros da poesia de Walt Whitman, The Leaves of Grass, que a pessoa tem na sua biblioteca, ele coloca aqui o Blake. Portanto, vemos que o Blake está na sua leitura de Whitman, e no Whitman também temos esse saúdo que depois o Caeiro utilizará, vem do Whitman, e quando sabemos isso, temos uma melhor ideia de como traduzir esse salute, o salut ao mundo, o salute in Etiópia, que tem no Whitman. Podemos traduzir, ou devemos traduzir, achamos com a Margaret, I salute. E é um verbo que acontece não só no Guardador de Rebanhos, mas nos poemas inconjuntos. Portanto, vocês veem que a pessoa continua com o Whitman quando escreve com Caeiro anos depois. Caeiro acontece nas margens do livro de Whitman, sabemos isto, e o verbo salute está já nesse livro que a pessoa deve ter lido por 1906. Eu escrevo sobre esse assunto num artigo de 2011. Rapidamente, para fechar, porque já tenho falado aos 20 minutos, nas edições anteriores à nossa, nas traduções anteriores, muitas, ou praticamente todas, saem a partir da Ática, edição feita nos anos 40. Portanto, tudo o que foi publicado pelo Ivo Castro na sua edição crítica ou na nossa de 2016 não foi tido em conta. Portanto, os tradutores anteriores estão a trabalhar com outro texto. E este primeiro poema do Guardador de Rebanhos, o último verso da primeira estrofe, com uma borboleta pela janela, o Honig Brown traduzem de uma maneira que, quando conhecemos
a marginalia que a pessoa escreve na Atena, não é? A partir da edição que fez o Ivo Castro e depois que fizemos com o Jerónimo, já muitos dos versos serão diferentes e é a partir dessa edição que nós, com a Margaret, traduzimos e trabalhamos. Portanto, vocês veem que janela passa a ser janela aberta, open window, e por aí fora. São muitos os versos que o trabalho do espólio Biblioteca Particular, passam a certamente a ajudar, e por isso eu destaco o trabalho que desde o início de 2017 a New Directions, pela primeira vez e por aí fora, será a única editora que terá o trabalho completo a partir de edições críticas, o que não é o caso de nenhuma editora anterior no mundo, não só dentro do inglês, mas noutras línguas, a trabalhar a partir de obras críticas. Aliás, o trabalho da Pretextos em Espanha é assim também. Só para acabar aqui com o campus, tenho tempo talvez para um exemplo de intertextualidade que achei bastante interessante. Desconheço se alguém já tem trabalhado sobre o assunto. Sei que o Jorge Monteiro tem escrito sobre Roy Campbell. O Carlos disse-me disto ontem, eu aqui coloco o artigo, mas não sei se o Jorge ou outros estudiosos têm escrito sobre o San Juan de la Cruz e o poema tão conhecido Noche Oscura del Alma, onde nas primeiras duas estrofes, o último verso é Estando já la casa sossegada. Aqui o verso de Campos é, obviamente, um eco a San Juan de la Cruz. Portanto, como devemos traduzir casa sossegada? Uma possibilidade, esses são versos da Oda Marítima, publicados em vida pela pessoa. Obviamente, o exemplo literal seria peaceful ou quiet, não é? Peaceful, quiet, all house. Outra opção, a que me parece mais interessante, é a que utilizou Roy Campbell, que Borges tanto celebrou quando veio falar aqui aos Estados Unidos em Harvard, com o verbo hash, não é? Que reproduz, segundo o Borges, the very music of silence. E essa foi a nossa escolha da Margaret, que utilizamos the peaceful hushed or old house, em lugar de quiet, que poderia ter sido a escolha evidente. Aqui temos o artigo do Jorge, onde fala de Roy Campbell. Não tenho tempo para falar de duas versões, mas sim posso dizer que outros dos desafios que tivemos foi na poesia de Campos, não só em nomes próprios, isso acontece, mas também em palavras como saudade. O Jorge traduz saudade sem traduzir. O Jorge traduz este poema em 2015, publica na Pessoa Plural e deixa a palavra saudade. Nós decidimos por traduzir saudade por a palavra nostalgia, que pode também naturalmente ser discutida. O Jorge deixa em saudade. E aqui deixo só uma possível nova tradução deste poema. Esta é a tradução que existe. A verde, o que conseguimos; a vermelho, o que nós conseguimos com a Margaret, o que já está publicado. Aqui uma possível nova tradução que eu revi para esta minha apresentação, onde o ritmo, se praticamente todo, salvo uma sílaba métrica no inglês ou duas sílabas métricas no original, não são conseguidos, mas o resto são. E o conteúdo também é tido em conta. Portanto, aqui uma nova possível tradução do poema 13 de Alberto Cairo. E com isto quero acabar, dar um grande abraço também aos meus colegas, a Barbara Epler e ao Declan Spring, em New Directions,
e à Margaret Jewel Costa por este trabalho que estamos a desenvolver na New Directions. Muito obrigado a todos os presentes e um grande abraço a Lisboa, aos lisboetas e a quem continua a trabalhar sobre Fernando Pessoa em Portugal e pelo mundo fora. Obrigado. Muito obrigada, Patrício. Muito obrigada por esta apresentação do projeto que tem em curso e de primeiras conclusões ou conclusões que têm vindo a tirar. Certamente que tentaremos voltar a algumas questões, talvez de forma abrangente, para abranger as intervenções, mas passo a apresentar a gravação que vamos ouvir, que é a intervenção gravada de Marcelo Cordeiro de Melo, que depois se juntará a nós para discussão após a passagem do vídeo. Marcelo Cordeiro de Melo é doutor em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Literatura Portuguesa pela Universidade Paris IV, da Sorbonne, lecionou a língua portuguesa e respectiva literatura na Faculdade Evangélica de Brasília e noutros contextos, e foi leitor de língua portuguesa da Universidade de Bourgogne, em França. Publicou nas revistas em tese A Letria, Cinema da América Latina, Zanzalá, entre outras, e hoje vai-nos falar de outra área criativa de Pessoa, nomeadamente sobre os argumentos cinematográficos de Fernando Pessoa, mistério, multiplicidade e onirismo, e penso que estamos prontos para ouvir a sua intervenção. Olá, boa tarde. Meu nome é Marcelo Cordeiro de Melo e a minha apresentação se intitula Os Argumentos Cinematográficos de Fernando Pessoa, Mistério, Multiplicidade e Onirismo. Bom, a minha proposta aqui é fazer uma apresentação panorâmica, propondo uma tipologia de classificação desses textos do Pessoa para cinema em 3 grupos. A primeira categoria é dos textos cinematoníricos, ou as cinematonirias, cuja relação com o cinema é um pouco problemática, conforme nós vamos discutir. A segunda categoria é dos thrillers marítimos, e a terceira é dos que eu chamo de filmes sociais. Essa tipologia é guiada por temas em comum, pelo gênero, pelo estilo, mas é apenas uma proposta, ela não pretende ser exaustiva, né? Também vou propor, ao longo da minha apresentação, de passagem, diálogos entre esses textos e filmes, tanto da época quanto filmes mais recentes, além de, vou propor também correlações com a obra literária do Fernando Pessoa. Bom, durante muito tempo, no meio dos estudos pessoanos, pairou a ideia de que o Pessoa não teria se interessado por cinema. Essa ideia vem do próprio Pessoa, né? Numa carta ao José Régio, respondendo a um inquérito do amigo sobre o cinema, ele escreveu essa frase: não sei o que penso do cinema. Não é? Bom, ele podia até não saber o que pensava, mas o fato é que o cinema o inquietava. Né? Ele escreveu alguns textos claramente destinados para o cinema, que foram publicados pela primeira vez nessa edição francesa, organizada pelo tradutor Patrick Quillier e publicada pela editora luso-francesa Chandaigne em 2007, com o título de Court-Métrage. Depois nós vamos discutir se esses filmes seriam ou não curta-metragens ou longa-metragens. Bom, e é aí que surge pela primeira vez o termo cinematoniria, que é um neologismo proposto pelo Quillier. Aí também são publicados os filmes sociais. Já os thrillers marítimos vão ser publicados nesse volume em 2011, que reúne, além dos textos que tinham aparecido naquela primeira edição francesa, esses 2 textos dos thrillers. Né? Essa edição é publicada pela Ática, em Portugal, em 2011, e é organizada por Patrício Ferrari e Cláudia Fischer. Aliás, o Patrício Ferrari está aqui na mesa hoje, e será um grande prazer ouvir, se ele tiver algum comentário a fazer. Bom, essa edição foi a base da minha análise, da minha pesquisa de dissertação de mestrado, na Universidade de Sorbonne, no mesmo ano, em 2011, intitulada Fernando Pessoa e o Cinema.
Bom, além desses textos dedicados ao cinema, essa edição da Ática agregou também alguns textos do Pessoa que tinham relação direta ou indireta com o cinema. Entre eles, os textos dos projetos nacionalistas das empresas que o Pessoa concebeu. Cosmópolis, Grêmio de Cultura Portuguesa e Olícipo, todas elas tinham sessões cinematográficas previstas em seus projetos, né? Parece que, a partir daí, o Pessoa idealizou a ideia de uma companhia cinematográfica, que inicialmente estaria inserida nessa ideia de companhias nacionalistas, né? Então, inicialmente, a ideia era fazer filmes turísticos com a intenção de divulgar Portugal no exterior, né? E, para tanto, ele chegou, então, a idealizar essa companhia cinematográfica, que se chamaria Etche Filme, e que se apropriaria de uma companhia que, de fato, existiu, a Lusitânia Filme, que foi fundada em 1917. Aqui nós podemos ver um cartaz da Lusitânia Filme, em que, na parte de baixo, está o endereço, né, na Rua São Bento, que é o mesmo endereço que aparece em esboços do Fernando Pessoa, da sua companhia Etche Filme, para a qual ele chegou a desenhar, inclusive, um logotipo, não é? Bom, então, o mais provável é que a ideia da Etche Filme tenha migrado de uma ideia mais voltada para o cinema de cunho turístico, nacionalista, para filmes mais comerciais, dos quais esses argumentos ficcionais seriam exemplos, não é? Bom, é curioso observar que as observações de Pessoa sobre o cinema estão bastante presentes nessa obra que ele deixou inacabada, Heróstrato, que é um ensaio sobre o problema da celebridade, em que o cinema é visto de forma bastante desfavorável, como uma ilusão, como algo um pouco alienante, não é? E é curioso que esse livro, esses trechos sobre o cinema, especialmente, foram escritos na mesma altura que os argumentos ficcionais. Então, parece haver uma sintonia entre os pensamentos, não é? Bom, então essa é a tipologia que eu proponho, não é? De se classificarem os textos, esses 6 textos do Pessoa para o cinema, lembrando que as cinematonerias, a relação delas com o cinema é problemática, nós vamos ver, não é? E mesmo para os outros textos, se tratam de textos de rascunhos, esboços, né? Textos bastante fragmentários de argumentos. Lembrando que o argumento é o primeiríssimo texto dentro do processo de produção de um filme. Depois ele dá origem a um roteiro, ou guião, como se diz em Portugal, né? Esse roteiro vai ter sucessivas reescritas. Mas, então, esses textos do Pessoa são realmente textos bastante fragmentários, lacunares, e, como a gente pode observar pelo título, nota, note, não é? Eles são marcados pela hesitação. Também está presente essa hesitação no uso das preposições or ou if, e além dos pontos de interrogação que aparecem no meio de alguns desses argumentos, não é? Bom, são textos bastante breves, os mais curtos têm 2 páginas, 1 página, e o mais longo deles tem 5 páginas, que é o The Multiple Nobleman, que é o único que tem diálogos, não é? Enquanto as cinematonerias são escritas em francês, os argumentos são todos escritos em inglês, com exceção de The Multiple Nobleman, que tem diálogos em português. Só a parte dos diálogos é escrita em português. As cinematonerias são datadas por volta de 1918, 1919. E já os argumentos de ficção, os que têm datação proposta, elas estão por volta de 1930, que é quando surge esse dossiê Film Arguments, né, que deu origem à edição da Ática. Bom, então eu vou começar falando sobre as cinematonerias, até para tirar do caminho elas, porque são textos que eu acredito que a relação deles com o cinema é bastante problemática, e aí depois a gente pode se concentrar nos textos de argumentos ficcionais. Bom, como eu disse, esses textos são escritos em francês e ele tem características que remetem um pouco à escrita automática do surrealismo, ao fluxo de consciência, né? Então, a partir daí, talvez fosse possível propor relações com a vanguarda do futurismo ou do surrealismo, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Bom, esse texto ele tem a seguinte estrutura. Ele é orientado em 2 colunas. À esquerda aparece uma espécie de descrição de situações, de cenas, e à direita tem um comentário
uma espécie de explicação do simbolismo por trás daquela imagem que é descrita na coluna da esquerda, né? E a gente vê, então, nesse texto, uma sucessão de imagens, daí esse caráter onírico que levou a eles serem chamados de textos cinematonírios, pelo Patrick Quillier, né? Bom, já os editores Ferrari e Fischer, eles observam que esses comentários na coluna da direita têm uma espécie de dimensão arquetípica, e eles se comparam, os editores, com cartas de tarô, como se estivessem ali interpretando uma simbologia ou prevendo, anunciando eventos futuros, né? Aqui nesse ponto a gente pode pensar no conceito de montagem, segundo o cineasta russo Eisenstein, em que há uma correlação entre a imagem anterior e a imagem atual, né? Não como uma soma, mas como uma espécie de síntese de significados. Bom, o que leva os estudiosos a supor que esses textos seriam destinados ao cinema? Primeiro, eles têm um formato esquemático, não é? Os editores Ferrari e Fischer identificam aí também personagens, né? Há uma menção a um ator, a frase "o ator fuma", l'acteur fume. Na minha interpretação, essa referência ao ator seria só mais uma descrição de uma representação teatral, que é uma imagem onírica entre tantas outras, né? E um indício disso é o comentário que aparece na coluna da direita, interpretando a simbologia por trás desse ator fumando, né? Um outro indício que depõe em contrário desses textos estarem relacionados ao cinema é o uso da primeira pessoa do singular, que é bastante incomum em textos para cinema, né? Então, se esses textos cinematoníricos foram destinados de fato ao cinema, eles são textos nada convencionais, né? Em todo caso, por terem essa relação com o sonho, é impossível não pensar na obra literária do Fernando Pessoa, especialmente em obras como o Livro do Desassossego, né, que é todo calcado numa estética do som. E daí nós podemos pensar também, até pela datação, né, como eu falei, por volta de 1918, 1919, na relação com as vanguardas do século XX, especialmente com o futurismo e o surrealismo, né? Eu penso especialmente num filme, Vita Futurista, de 1916, que infelizmente se perdeu, mas do qual restam alguns fotogramas que nós vemos aí, e que tinha uma característica um pouco semelhante aos textos cinematográficos, por apresentarem uma sucessão de imagens, como que querendo criar metáforas, né? Bom, a partir daqui eu vou falar dos textos, dos argumentos ficcionais, que são realmente ficcionais, não é? A datação deles é um pouco complexa, mas supõe-se que eles tenham sido escritos e organizados nesse dossiê Film Arguments pelo Pessoa por volta de 1930. A destinação deles não está clara, alguns podem ser para cinema ou teatro, ou para cinema e literatura, não é? Bom, eu chamei eles de thrillers marítimos, porque são histórias de suspense, de detetive, que acontecem em ambientes marítimos. Num dos casos é um navio, no outro é um iate, e em ambos casos, um milionário, dono de um objeto de grande valor, num dos casos é uma estatueta de um ídolo, e no outro caso são diamantes, né? Esse milionário pede que esses objetos de valor sejam transportados nessas embarcações, né? E a bordo dessa embarcação é proposto um jogo aos viajantes, em que são distribuídos pacotes selados, fechados, e em um deles supostamente estaria esse objeto de valor. Bom, no final a gente fica sabendo que o objetivo secreto desse jogo era, na verdade, proteger o transporte desses objetos de valor, né? Bom, eu vou falar um pouco sobre o interesse do Fernando Pessoa pelas histórias de detetive. Ele admirava Edgar Allan Poe, Conan Doyle, ele chegou a criar um personagem de um detetive, o Quaresma, né? E ele chegou também a propor uma espécie de ensaio sobre esse gênero policial, né? Intitulado Detective Story, em que ele se interroga sobre as razões para a tamanha popularidade das histórias de detetive, não é? E nesse ensaio, ele esboça uma classificação de tipos de leitor de história de detetive, desde o muito crítico, high critical,
até o low critical and the crowd, né? O pouco crítico e a massa. Então, nós vemos que esses thrillers marítimos parecem estar em sintonia com esse pensamento do Pessoa de que existe uma gradação no nível de entendimento do leitor ou de um eventual espectador, né? E talvez por isso ele encheu esses thrillers marítimos dessa noção de falso, né? Se instala uma desconfiança entre os personagens, porque há bandidos a bordo interessados em roubar aquele objeto de valor, e há detetives, né? E o espectador teria uma sucessiva mudança nas suas expectativas. Então, aquele que parecia ser um milionário, na verdade, era um detetive. O Pessoa usaria, nesses thrillers marítimos, frequentemente, o twist ending, né? O final com uma reviravolta. E, a partir dessa desconfiança instaurada entre os personagens, ela passaria para o espectador, que passaria a desconfiar de tudo que ele estaria vendo ali na tela, né? Então, a gente pode supor que o Pessoa estaria tentando, dessa forma, elevar o espírito crítico do espectador, né? Ao propor essas histórias em que tudo é falso, tudo é ilusório. Mas o fato é que ele realmente enxergava o cinema como algo calcado na ilusão. É como a gente vê também nesse ensaio ao qual me referi, Heróstrato, em que ele chama os espectadores de cinema de drogados por velocidade, speed dopers, e em que ele tece críticas muito duras a atores como Mary Pickford e Rudolph Valentino, não é? Então, esse pensamento parece estar em sintonia com a abordagem dele nos argumentos ficcionais. E contribui para essa interpretação o fato de que esses textos, o Heróstratos e os argumentos ficcionais dos thrillers, foram escritos na mesma época, usando o mesmo suporte de papel e tal, e tinta. Bom, mas voltando aos thrillers marítimos, é curioso que o Pessoa tenha se interessado por esse ambiente marítimo, que seria muito popular no cinema, né? Já naquela época, nós temos um filme como Atlantic, de 1929, que relata o naufrágio do Titanic, e mais tarde nós teríamos o filme Titanic, de 97, um grande sucesso, né? Pode ser que essa influência do ambiente marítimo tenha vindo da experiência do Pessoa, da viagem de ida e volta à África do Sul, né? Que parece também transparecer em poemas de Álvaro de Campos, como Opiário, Ode Marítima, né? Outro elemento que eu gostaria de comentar é o caráter do jogo, que também é bastante comum no cinema atual. Nós podemos pensar na série de filmes Jogos Vorazes, ou até no filme Bacurau, um filme brasileiro recente, ou nessa série coreana, Squid Game, todos eles calcados na ideia de jogo, não é? Também a ideia da desconfiança generalizada que nós vemos nos thrillers marítimos pode nos remeter a um filme como L'Assassin habite au 21, de Henri-Georges Clouzot, que é um thriller cômico em que o espectador, desde o início, ele se interroga porque ele sabe que alguém naquela casa cometeu o crime. Pode ter sido um dos 5 personagens que nós vemos aí. E no final, me perdoem revelar, mas o espectador vai descobrir que o crime foi cometido por todos eles juntos. Então, me parece que essa ideia da diluição da autoria do crime entre personalidades múltiplas é profundamente pessoana. Bom, agora nós vamos entrar na última categoria, que são os filmes sociais. O primeiro deles é o The Multiple Nobleman, como eu disse, é o filme mais desenvolvido, é o único que tem diálogos em português. E eu chamo de filmes sociais, mas obviamente não são filmes politicamente engajados, né? Apenas porque aí está presente a ideia da distância entre as classes sociais, que também aparece nos thrillers marítimos, mas aqui parece haver uma ênfase maior. E nessa história The Multiple Nobleman, um nobre pede ao seu criado, seu valete, que se passe por ele, se disfarce. E aí nós temos o tema do contraste entre aparência e essência nobre, que remete também à obra literária do Pessoa. Nós podemos lembrar da introdução ao livro do Desassossego, em que o semi-heterônimo Bernardo Soares é descrito como alguém que criou um ambiente de extremo conforto para poder escrever, apesar de ser uma pessoa sem grandes posses e tal. Bom, o fato é que, pela complexidade do The Multiple Nobleman, é provável que ele não fosse um curta-metragem, ao contrário do que sugeriu o Patrick Hillier ali na primeira vez que organizou, né? Mas, ao assinar com a ideia de multiplicidade no próprio título,
parece que o Pessoa está fazendo um aceno ao leitor que eventualmente estivesse buscando nos seus argumentos ficcionais alguma semelhança, algum contato com a sua obra literária. Não é? Ele que é o poeta da multiplicidade, do sentir tudo de todas as maneiras, do desdobramento em múltiplas personalidades dos heterônimos. Não é? Bom, o último argumento de que nós vamos falar aqui se chama The Three Floors, e ele é o único que é, de fato, um roteiro, um cenário, como a pessoa colocou, não é? E nós veríamos nesse filme a convivência entre famílias de classes sociais diferentes, no mesmo espaço, um prédio de 3 andares. A ação seria mostrada concomitantemente, o que pressupõe uma linguagem cinematográfica, porque, por exemplo, no teatro seria impossível, né, mostrar algo assim. E haveria encontros fortuitos entre esses personagens que não têm tanta relação entre si. Essa ideia dos encontros fortuitos pode nos remeter, por exemplo, ao cinema do polonês Kieslowski. No Decálogo ou na Trilogia das Cores, nós vemos personagens que aparecem constantemente, mas que não têm uma participação dentro da evolução da narrativa, né? Bom, eu gostaria de terminar a minha apresentação convidando vocês a assistirem esse filme de 2021, que é justamente adaptado de um dos thrillers marítimos do Fernando Pessoa, O Ídolo. Ele está disponível de graça no YouTube, em Full HD, para vocês verem e reverem como o diretor foi fiel a esse espírito do Pessoa de ilusão do espectador, né? Eu deixo para vocês aqui a bibliografia da minha apresentação e o meu e-mail está aqui embaixo também. Se por acaso vocês tiverem questões ou comentários, para mim será um prazer conversar com vocês. É isso, agradeço. Portanto, neste momento penso que a possibilidade, estamos muito já no limite de tempo, mas penso que o Marcelo e o Patrício juntaram-se a nós também e penso que talvez podemos ter 5 minutos para perguntas que possam existir para qualquer um dos palestrantes. E, sim. Sim, claro. Olá. Olá, Marcelo. Olá, Patrício. Imagino que eles não me podem ver. Não podem? Ok, pronto. Não podem ver. Okay. Sim, agora sim. Viva! Muito bem. Eu tenho uma pergunta para o Patrício, mas queria felicitar muito os três pelas novidades dentro de algumas questões mais antigas que aqui apresentaram. De fato, há coisas bastante novas em todas as 3 apresentações que valem a pena. E também queria dar umas palavrinhas para a Carlota. Eu descobri, muitos parabéns pelo rigor e pelo trabalho que fizeste realmente acerca deste tema, mas também muitos parabéns pela apresentação em termos de expressão linguística. Eu descobri há um bocado, que a Carlota está aqui só há 3 anos e o português dela é realmente fascinante. Como foi fascinante também aquilo que apresentou. Não. Pronto, é só para dar... E agora a pergunta para o Patrício. Um pequeno preâmbulo. Conheço o Patrício Ferrari há mais que uma década. E conheci Patrício no começo daquilo que foi a sua investigação de doutoramento, que coincidiu com a minha investigação de doutoramento em áreas diferentes. Privamos muito, isso não é segredo nenhum. Conheci, portanto, um Patrício muito envolvido e muito focado no trabalho da prosódia, em Fernando Pessoa. Entretanto, conseguimos também fazer outras coisas para além da prosódia, publicar diferentes aspectos, e onde conheci também um Patrício também muito ligado a outros aspectos da literatura, mas era um Patrício onde o poeta Patrício ainda não tinha aparecido, ainda não tinha surgido, ou tinha aparecido, e Patrício cultivava esta arte em privado. Terminada, portanto, a defesa da tese, vi que estava a aparecer e a impor-se cada vez mais o Patrício poeta. A Patrícia um bocado, apresentou o Patrício logo como poeta. E entretanto, o Patrício poeta foi para Estados Unidos e tornou-se também
Patrício Tradutor. Agora a pergunta é a seguinte, porque eu não conheço muitos casos de investigadores, em Itália costumamos dizer duros e puros, que passam muitos anos a investigar um aspecto específico, nesse caso a Fernando Pessoa, e passado algum tempo por iniciativas pessoais e gostos pessoais, passam para outra dimensão. E ser poeta é mesmo outra dimensão. Implica, obviamente, um tipo de rigor, um tipo de precisão, de aceitação também das regras, respeito destas regras, mas implica uma sensibilidade que nem todos têm. Portanto, chego mesmo à pergunta, Patrício, como é que foi e como é que continua a ser traduzir Fernando Pessoa nesta tua passagem, nessa tua evolução de investigador que deixou gradualmente de ser aquele investigador que se fecha na biblioteca, em casa, nos arquivos, se torna mais criador de arte pessoal. A minha pergunta é pessoal e pessoal ao mesmo tempo. Como é que foi, como é que é, se para além deste respeito das regras, que também são diferentes, que tu aprendeste, há certamente uma sensibilidade e se para além disso há mais. Pronto, é só isso. Obrigado, António. Obrigado. É um prazer mesmo estar dentro da sala da Fundação, que é um espaço tão bonito, um dos mais bonitos para ter este tipo de eventos e ao mesmo tempo fazê-lo desde aqui, de Nova York, que aliás aparece num dos argumentos que o Marcelo apresentou. Na Pessoa aparecem todos os nomes, tudo. É um Aleph, sinceramente é um Aleph. E eu chego à Pessoa porque chego à Pessoa desde a poesia, ou seja, eu tentava antes da Pessoa, muitos anos antes da Pessoa, desde o meu amor pelo inglês e pelas línguas, a escrever versos, a escrever algumas palavras, e eu já levava mais de praticamente 10 anos de escrita quando cheguei à Pessoa. A palavra poeta é uma maneira quase de dizer, porque a palavra poeta, o grande poeta, são poucos, não é? A Pessoa, e são poucos os nomes contemporâneos que podem chegar a utilizar essa palavra. Escrevi antes de chegar à Pessoa, continuei mesmo em privado durante os meus anos em Lisboa e pouco a pouco, quando cheguei a Brown, e quero agradecer ao Onésimo e na altura ao Jorge Monteiro, que foi com eles que eu voltei a esta terra onde eu tinha começado tudo com 16 anos, e foram eles que me trouxeram para aqui em 2014, no pós-doutoramento. Eu tive a possibilidade de com eles trabalhar a poesia inglesa da Pessoa e pouco a pouco a trabalhar mais a minha. E percebi desde... E aqui onde faço o pessoal e Pessoa, e tento fazê-lo rapidamente, o ponto de encontro. Percebi com Pessoa que escrever poesias, trabalhar a literatura desde a parte criativa, significa trabalhar, e trabalhá-la não só como leitor, mas também como tradutor. E portanto, desde os meus primeiros reinícios na poesia aqui nos Estados Unidos, eu voltei à tradução. Voltei à prática da tradução de poesia, e cada vez mais foi deixar pouco a pouco a minha prática de estudioso, de investigador e de crítico literário para ser leitor, tradutor de poesia, e hoje, em 2021, dedico-me à tradução de poesia, a ser leitor da Pessoa, leitor de escritores que a Pessoa leu e de outros, naturalmente contemporâneos, e de escritor, mas escritor rodeado de escritores. Aliás, como os grandes fizeram, como a Pessoa fez, como o Borges fez, como o Pizarnik fez, como o Shakespeare fez. Nós sabemos que o Shakespeare foi também um grande leitor de literatura. Portanto, é entre livros foi e continuará a ser.
Muito obrigada pela pergunta, António, pela resposta, Patrício. Eu talvez aproveitava que estás com a palavra para te perguntar se tens alguma dúvida, alguma questão, aliás, algum comentário para o Marcelo, uma vez que ele te interpelou também na sua apresentação, te interpelava e podia talvez surgir alguma pergunta da tua parte e poderem dialogar. Absolutamente, gostei muito, Marcelo, e Marcelo no Brasil, e tenho uma pergunta para ambos, depois se sobrar tempo, a Carlota ou pode enviar a resposta. Marcelo, eu adoraria se tiveres que fazer alguma ligação entre fontes, isso interessou-me sempre muito, fascinou-me desde sempre, fontes de inspiração para os filmes marítimos, os fragmentos de cinema marítimos do Pessoa, os que chamaste sociais. Se conseguiste mesmo dizer, eu acho que estes foram os filmes que a Pessoa terá visto, ou ter ouvido falar e influenciaram o seu trabalho, os seus pequenos dias ou horas nos quais ele trabalhou no cinema. Obrigado, Patrício, pela pergunta. Infelizmente, eu não posso te dar uma resposta clara. Eu procurei muito encontrar essas cinematográficas que a pessoa teria visto. No prefácio do Patrick Quillier, ele faz uma referência ao fato de que a pessoa frequentaria um cinema específico, que é o Cinema Paris, mas eu não consegui achar... Bom, você e a Cláudia reuniram na edição que vocês organizaram referências a filmes que aparecem nas publicações que o Pessoa tinha na biblioteca dele. E isso eu acho que é o máximo que nós conseguimos chegar e é um exercício realmente de adivinhação. Conversando com o diretor Varela, que viu esse filme que eu mostro no final, O Ídolo, reforço a vocês o convite para assistirem o filme, ele insiste muito no nome do Alfred. Ele enxerga muito... pode ser que tenha havido também influências literárias, né? O mais provável é que essas influências sejam extra-cinematográficas, né? Como os nomes... Além de esse tema, por exemplo, dos objetos de valor, aparece desde o primeiro romance policial da história, que é o Moonstone, até romances conhecidos como Falcão Maltês, que também é em torno de um diamante. Então, esse topos literário é possível que ele tenha pegado daí. Mas te falar nomes específicos de filmes, infelizmente, não arrisco. Força, mas merece um livro, este estudo merece um livro mesmo e talvez seria ótimo, maravilhoso, interessante tentar dar com os filmes que o Cinema Paris, aliás, muito perto da Casa Pessoa, onde a Pessoa morou os últimos 15 anos, dar com a programação do cinema, só para ter mais dados, não é? Só para ter mais dados objetivos. Muito obrigada. Sim, com certeza. Outra, desculpa, sim, rapidinho, só para complementar, uma outra aproximação possível é pelas publicações, como eu falei, né? Especialmente as publicações nas quais o Pessoa contribuiu. A presença foi muito importante na divulgação dos primórdios da crítica cinematográfica em Portugal, né? Na minha dissertação de mestrado, eu tento tocar um pouco nesse tema. É isso. Muito bem, muito obrigada pelo diálogo que se estabeleceu e, de facto, é um trabalho, uma investigação a ser continuada, Marcelo, até pelas ligações possíveis que propôs com o cinema do tempo, não é? Futurista e surrealista, portanto, certamente que ouviremos mais da sua parte a esse respeito futuramente. Não sei se há, penso que estamos mesmo no limite de tempo, pelo que vou com a possibilidade de continuarmos este diálogo em diferido e presencialmente e futuramente. Vou agradecer a todos pelas vossas intervenções muito ricas, que de facto demonstram e demonstraram mais uma vez a versatilidade e o grau de profundidade que a Pessoa atingiu nessa sua versatilidade e como, de certa forma, como também estudiosos e exegetas do trabalho de Pessoa, como estamos de facto, continuamos a trazer isso
para dar maior conhecimento, maior divulgação e, portanto, certamente vamos continuar estas discussões noutra ocasião. Agradeço muito as vossas apresentações, foi ótimo poder vê-los e ouvi-los e despeço-me então, fechamos esta mesa e boa continuação. Boa tarde.